Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Notifica Publi. Hoje nós estamos com umas convidadas super especiais para poder falar sobre marketing de influência. Afinal, marketing de influência tem estratégia por trás ou é só hype? E para ajudar a gente nesse bate-papo que vai falar um pouco sobre tudo, nós temos aqui uma influenciadora, a Júlia Petrônio, e uma CEO de uma marca que é goiana, mas que está em escala nacional. Todo mundo já conhece, a Pangeia. Tudo bem, meninas? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Oi também, gente. O prazer é nosso. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar. Gente, eu queria começar. Nós temos aqui as perguntas já escalonadas e tudo mais. Acho que a gente vai acabar não fazendo nenhuma delas na ordem. Mas enfim, eu queria começar perguntando para Malu. E depois essa pergunta se estende para a Júlia também. Malu, no mercado hoje, você vê alguma diferença entre escolher... Aliás, qual é a estratégia para escolher as suas influenciadoras? Pode falar. Então, eu gostei muito do tema até porque, assim, hoje a gente fala muito, né, sobre o marketing de influências, influenciadoras, o hype em torno das influenciadoras, mas se a gente for pensar, assim, no todo sobre esse tema, ele é muito interessante porque, assim, o hype, normalmente, ele é um negócio muito passageiro, né, ele vem, acende e daí ele diminui, enfim, né, tem uma decrescência. Agora, quando a gente fala realmente em influenciadoras, a gente vê que é um mercado que ele é bem antigo até, porque as pessoas elas sempre se influenciaram por outras pessoas, pelo vizinho, por uma pessoa da cidade, então sempre foi uma coisa muito ampla e muito constante. Então eu acho que o mercado de influência ele é muito constante, ele está se desenvolvendo cada vez mais e na Pangeia a gente usa assim muito o marketing de influência desde sempre, é inclusive assim um dos pontos que mais ajudaram a gente no nosso crescimento. Então assim, é um setor que a gente realmente tem muita estratégia por trás dele. A escolha das influenciadoras é muito estratégica. É realmente uma influenciadora que ela é muito compatível com o perfil da marca. A gente realmente olha ali não só número de seguidores, porque às vezes realmente funciona mais quem melhor se comunica com o seu público, os seus seguidores, do que uma pessoa que realmente tem uma escala de seguidores, mas que às vezes não está se comunicando tão bem, que às vezes só viralizou, realmente cresceu, mas não tem aquela comunicação tão próxima. Então a gente foca muito em influenciadoras que se comunicam muito com a sua audiência, que estão ali bem próximas, que tem uma comunidade realmente e que estão ali vendendo, né, no dia a dia a rotina, a verdade, coisas que realmente interessam para aquela seguidora. Então quando elas indicam um produto, tem muito mais confiança. Então a gente realmente sempre focou muito na influenciadora que tem comunidade, na influenciadora que tem proximidade e que realmente tem esse público muito fiel. Você mesma já falou que os números não importam, né? Isso. A comunidade, ela pode ser até de 10 seguidores se a pessoa tiver uma comunidade. Exatamente. E para provar isso, nós temos as nano-influenciadoras. Sim. Posso dizer que faço parte desse grupo e temos aqui um sucesso que é a Júlia. Ai, sucesso! A comunidade da Júlia é muito fiel e ela pode falar um pouco sobre a influência das nano e micro-influenciadoras. É de verdade, Malu, isso é um ponto muito importante, porque não adianta nada ter número, e eu percebi isso sendo uma nano-influenciadora e sendo procurada por marcas que eu jamais pensaria e me procuraram por conta da minha comunidade. Então, tipo assim, realmente não adianta nada um número ser um número se ele não trouxer resultado, se não tiver confiança, se não tiver comunicação. Ida e vinda, né? Porque não adianta nada ter 1000 comentários e ninguém responder nada, e aí fica ali conversando sozinho. Então, realmente, eu acho que a comunidade é muito mais importante do que o número, e isso traz muito mais retorno também, tanto para o influenciador quanto para marcas que se agregam ao influenciador. Sim. Inclusive, indico para todas as marcas assim, que procuram a gente, porque a nossa comunidade hoje de influenciadoras ela é bem grande. Ativas de influenciadoras a gente tem ali 250. De embaixadoras da marca a gente já tá ali com 8.000 garotas. E assim, a gente vê, e a gente inclusive criou o projeto Embaixadoras na Pangeia, justamente porque a gente começou a perceber que tem meninas que às vezes a gente não encontraria elas na internet, porque são menorzinhas, que estão ali começando, mas que a comunidade é tão fiel que o resultado assim, é absurdo. Então a gente trouxe esse projeto justamente para que essas meninas elas viessem até a marca, a gente pudesse conhecer, se relacionar com elas e ver ali o potencial gigantesco que elas tinham de comunidade. E aí a gente consegue hoje ir escalando isso junto com elas, porque realmente assim, é muito, acontece demais. Da garota realmente produzir um conteúdo, a base vai crescendo, as pessoas vão confiando no que ela tá falando e aquilo vira realmente uma amizade, uma coisa que é muito forte. E quando vocês começaram, igual, Malu,
Que eu me lembro, você começou em 2020, não foi? A Pangeia, né, roupas Uhum. femininas, ela começou em 2021, e-commerce, então esse perfil, nesse segmento foi em 2021, tem 4 anos. Então a gente estava indo para 5 anos e desde o início a gente trabalhou com influenciadores, né? Eu lembro que no começo da marca, vocês trabalhavam com grandes influenciadoras até, né? Isso. Então, assim, desde aquele começo, vocês então já tinham essa mentalidade, né? Essa ideia. Exatamente. Hoje em dia, os influenciadores estão crescendo cada vez mais, não tem como. E antes, o influenciador, ele era visto como... Na verdade, assim, a gente só enxergava aqueles grandes influenciadores. Sim. E hoje vocês, então, trazem visibilidade para esses pequenos. A gente foi vendo muito isso. A gente começou realmente trabalhando com grandes porque o mercado, ele tinha já esse perfil, né, de grandes influenciadores. Então, assim, a gente buscava realmente pensar assim, ok, um grande influenciador vai trazer uma grande visibilidade. Mas a gente começou a ver nesse caminho que existe, assim, realmente camadas dentro do marketing de influência. Então, assim, existem grandes influenciadores, muitas vezes eles são realmente para um alcance de marca, então para o público realmente que é grande, muitos seguidores verem a marca, mas não necessariamente eles engajam com a marca da mesma forma que um micro-influenciador, que um nano-influenciador. Exatamente. Então, a gente começou a ver que existem essas camadas, existe esse funil. Então, assim, além de tudo também tem essa, né, característica do micro-influenciador, que o contato acaba sendo muito mais fácil, a comunicação ela é muito mais clara, fácil, tranquila. Então acaba que quando você trabalha com grandes influenciadores é outro tipo de estratégia, é outro projeto, a gente espera outro retorno. Então assim, é muito bom realmente trabalhar com o micro. E você, Júlia, o que hoje você vê que foi essencial para você construir de fato essa comunidade, né? Essas pessoas que te seguem, que te acompanham, que têm um engajamento. Que aí você posta, ela fala assim, vou confiar no que a Júlia fala. Cara, é o básico que todo mundo fala, só que todo mundo duvida da própria capacidade, né? Que é a autenticidade. É ser você mesmo, é falar a verdade, as suas verdades. Seja você acha que o outro vai gostar da sua verdade ou não, porque é aí que entra, né, o conflito de opiniões. Se eu concordo, eu vou seguir. Se eu não concordo, não vou seguir. Não faz sentido pra mim. Então, realmente, a autenticidade, eu acho que ser eu mesma e também a carisma, né, que eu fiz um teste de pontos fortes e carisma é o meu primeiro. Então, eu realmente sou muito carismática e isso eu acho que também traz um conforto para as pessoas poderem chegar até mim e falar, sabe? Tem medo de, tipo, não vai responder, não vai me ignorar, não conheço e tudo mais. Real mesmo, exatamente. Né? Dar essa proximidade, dar essa liberdade e abraçar também. Então, eu acho que isso vai criando, sim, uma relação com os meus seguidores e também a autenticidade atrai. Então, independente de número e de tudo, ela atrai marcas, ela atrai pessoas que também são autênticas e também estão seguindo o mesmo caminho que você. Ela atrai verdade, eu acho que é isso que constrói. E acaba que quando você é autêntico e você tem um conteúdo muito próprio, a marca te encontra e realmente contrata exatamente por isso. Sim, exatamente. Porque quanto mais a gente faz com meninas que realmente são a nossa persona, são meninas que realmente vestem a roupa que a gente está vendendo, que estão ali realmente muito próximas do que a gente comunica, é quando mais dá certo. Quando a gente pega realmente assim, a gente já fez inúmeros testes, meninas que não são realmente a cara da marca e que estão numa comunicação muito distante, não dá certo. Então a gente já testou, então é realmente assim, quanto mais autêntico o conteúdo mais funciona. E também a autenticidade, eu acho que ela traz uma coisa meio fora da caixinha, sabe? Ela sai do padrão. Então, a partir do momento que sai do padrão, eu acho que você também fura a bolha e alcança mais pessoas que se identificam com você, sai mesmo da curva. Com certeza. E a autenticidade, ela traz pra gente um posicionamento, né? De marca pessoal e de imagem para as outras pessoas, né? Existem camadas sobre isso e a gente fala muito, eu e a Júlia, às vezes a gente pode estar criando, pessoas podem criar o mesmo conteúdo, mas você pegar um conteúdo e trazer para a sua realidade, ele pode ser totalmente diferente, ele pode ter a sua cara, e eu acho que é isso que traz o match entre influenciador e marca, né? Sim. Eu acho que ainda estamos engatinhando no mercado de influência, onde as pessoas ainda estão descobrindo as nano-influenciadoras e o poder que elas têm na opinião pública. Mas quando a nano-influenciadora tem uma identidade bem estabelecida, ela tem um potencial gigantesco e as marcas têm extrapolado isso. E assim, eu acho muito interessante de você perceber realmente que assim, é um mercado que ele existe, mas que ele tá ficando cada vez mais técnico e que ele tá crescendo cada vez mais, mas que ele ainda engatinha, porque assim,
realmente, né, é muito novo, a questão do marketing na internet, ela é muito nova, querendo ou não, as redes sociais, né, essa explosão que teve, e acaba que, assim, os mercados vão se desenvolvendo, né, ao longo dos anos. Então, por exemplo, isso de encontrar as nano-influenciadoras e perceber o potencial delas é um projeto que é um dos nossos maiores projetos hoje, e que, assim, eu não vejo ainda marcas fazendo isso, pouquíssimas até. A gente pretende chegar na maior comunidade de embaixadoras do Brasil, com a Pangeia, a gente já está, né, caminhando para isso. E eu vejo que as pessoas ainda não têm entendimento do quanto que as nano e micro influenciadoras vendem, performam e se desenvolvem. E aí o que a gente pensa até nesse projeto? Que é o seguinte, a gente vê que as meninas produzem muito bem, tem uma personalidade, então tem um conteúdo muito próprio, autêntico, como ela disse, mas falta, às vezes, técnica, por ser um mercado muito novo. Então, o que a gente pretende, né? Cada vez mais trazer estratégia, trazer técnica, trazer realmente pra dentro e falar, olha, o que é que funciona? Vamos lá, seu conteúdo e a sua personalidade é essa, mas se você colocar nesse formato e a gente trabalhar isso juntas, vai dar cada vez mais certo. E assim, a gente, por exemplo, abrindo números aqui, a gente tem influenciadoras aí bem maiores, mas o número de embaixadoras já em números vende na Pangeia a metade do que as grandes influenciadoras vendem. Então, assim, já é realmente um número que mostra que as nano-influenciadoras e as micro-influenciadoras têm um poder muito grande nas mãos e que falta realmente educação, conteúdo para, estratégia, muitas vezes, e que, né, a gente cada vez mais tem que ir aumentando, levando essa educação para essas garotas também. E isso leva a gente a um tópico muito mais sensível, né? As pessoas estão nesse mercado, mas algumas delas não querem se profissionalizar e talvez por isso que muitas marcas e influenciadoras também acabam declinando ao longo do tempo. Com certeza. Porque um conteúdo sem estratégia, sem estudo e sem pesquisas de mercado, pesquisas de trend, ele não vai permanecer por muito tempo. Vai ser só um hype, como você abordou no início, né? E a Pangeia, ela tem diversas estratégias. E um ponto muito forte dela é a comunidade, porque além dela buscar influenciadoras que têm uma forte comunidade, ela também construiu uma comunidade tão sólida e isso me impressiona. Eu acompanho a Pangeia, já deve ter mais ou menos 1 ano, e assim, inclusive faço parte das embaixadoras. Ai, que bom, porque eu tava, juro por Deus, eu tava aqui assim, gente, eu sei que eu faço também. Eu tinha certeza, mas eu falei assim, vai que eu pergunto e não, mas eu tava com certeza, juro, porque a gente acompanha muito de perto. Não sou eu que toco o projeto, mas eu tô sempre muito dentro. Então, assim, eu fico muito feliz, porque a gente quer cada vez mais desenvolver, assim, um projeto de educação para embaixadoras, pra gente potencializar. E mostrar realmente, porque assim, querendo ou não o alcance da Pangeia hoje, a gente quer usar ele para fortalecer realmente essas produtoras de conteúdo que muitas vezes estão assim com um conteúdo muito mais profissional, um conteúdo muito mais dedicado, porque vocês realmente querem fazer isso e fazem muito bem feito, né? Então, assim, vocês entenderam realmente o que é influência, o que é realmente passar credibilidade para seguidoras. Então, é um projeto que a gente quer, é muito rico, né? Porque vocês querem muito, a gente quer muito. Então, junto que os dois lados querem, né? E realmente potencializa demais. Nossa, e isso é incrível. E se você coloca essas informações na mão de nano-influenciadoras, de micro-influenciadoras, em breve elas não serão mais micro-influenciadoras, exatamente. E isso abre também um leque para essas pessoas que às vezes não aprendem, não só porque não querem, mas porque não têm acesso a isso, né? Eu acho que até assim, né, um mercado que os grandes influenciadores desenvolveram ali, mas assim, num momento que a internet era outro, então às vezes foi assim, olha, beleza, ou às vezes contatos, que realmente outras pessoas, né, cresceram por conta de fatores assim, né, levando em consideração o contato que já tinha, o meio que já tava. Agora, por exemplo, a gente vem com vocês que têm um interesse em produzir o conteúdo, olharam para aquilo, se inspiraram naquilo, mas aí realmente não tinha muito lugar onde vocês buscarem o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona. Vocês começaram a testar na prática, né? Sim. E eu acho que por isso que é tão autêntico, porque vocês testaram, erraram, acertaram, foram vendo o que as pessoas gostavam, escutam muito mais a audiência, que eu acho muito importante, escutar realmente o que o seu público quer ouvir, o que eles querem que você mostre. Porque não adianta você, às vezes, estar lá forçando realmente um conteúdo e o seu público não devolvendo e você ignorando aquilo. Acho que vocês olham muito pro público de vocês, é um negócio que
é muito mais verdadeiro mesmo. É um negócio de cativar a comunidade. Isso. Exatamente. E é uma relação de amigas, Isso. né? Não é uma seguidora e a influenciadora que tá engajando Exatamente. com ela ali eventualmente. Não, são amigas que Exatamente, estão ali. exatamente. E foi aí que as grandes influenciadoras começaram a criar os deles. Exatamente. Pra criar uma Isso. proximidade maior com uma menor quantidade que fosse. Hoje em dia tem deles que são maiores do que os Do que a Instagrams própria pessoais. pessoa original. E eu particularmente amo acompanhar. Eu acho que fica tão autêntico, você vê a rotina. Porque todo mundo é um pouco curioso, né? A gente gosta de ver como que é os bastidores ali, o que a pessoa tá fazendo, né? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês duas. Quando a gente fala de estratégia, tem todo um briefing por trás, a gente pensa, né, nos mínimos detalhes, enfim. Mas, às vezes, isso deixa um pouco engessado. O que vocês fazem, tanto a Malu, nas campanhas da Pangeia e nas estratégias para as influenciadoras, para não ficar aquela coisa assim, com cara de publicidade, sabe? E você também, Júlia, quando você vai fazer publicidade de fato, o que você faz, como que você pensa, o que cria, para não ficar com cara de que a marca me pagou, estou aqui só para ser, quando tá sendo pago, né? Sim. Quer começar, Malu? Então, da parte da Pangeia, né, de marca, realmente, a gente tem o briefing, não tem como não ter, porque é um volume de pessoas, então você tem que passar a informação de forma correta, então uma oferta, características do produto, mas começa bem realmente por a gente ter essa estratégia de escolher pessoas que são muito compatíveis com a marca. Então, naturalmente, a linguagem já é muito compatível, eu já confio naquela influenciadora uma vez que eu contratei, então eu já gosto do perfil dela, eu não vejo por que eu direcionar o conteúdo que ela vai fazer se eu contratei ela justamente pelo conteúdo que ela faz. Sim. Então eu acho que quando você roteiriza e fala, você tem que isso, você tem que isso, você tem que gravar assim, 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 você acaba que mata a criação no sentido original daquele perfil, né? Do que realmente as pessoas engajam ali, se conectam ali. Porque se eu trazer realmente o meu roteiro pra dentro do perfil da influenciadora, o público dela vai falar, ué, mas não é isso que eu tô aqui pra ver. Então realmente a gente faz um briefing, um copy ali que a gente desenvolve, claro, pra apresentar e cuidar dos detalhes da oferta, mas a gente deixa elas completamente livres pra criar realmente. Porque é justamente aquilo que eu tô procurando lá, a liberdade dela, a comunicação natural dela. Quanto mais verdadeira e natural possível, melhor. Então, eu já venho de acreditar que a publi, se ela tiver cara de publi, mas ela não for tipo, oi gente, comprem, ela fica legal, ela entrega bastante. E às vezes ela não converte tanto em vendas, porque às vezes as pessoas ficam mais pelo entretenimento do que pelo produto em si. Mas eu gosto muito disso, inclusive uma das minhas maiores inspirações da internet é a Giovanna Ferrarese, que ela faz bastante isso. Então, assim, não tem como. Entregar um briefing, dá pra seguir? Dá. Mas eu vou seguir do meu jeito ou eu vou seguir do seu jeito? E também, como eu crio muito conteúdo UGC, que é onde as marcas me pagam pra produzir conteúdo pra eles, aí nesse caso realmente não tem como fugir do briefing. Eles às vezes até passam um roteiro em que você vai colocar o seu tom, sua personalidade, mas tem que seguir ali. Então, se você não consegue adaptar isso pra você, fica feio. Fica feio, fica engessado. Eu acho que a sua audiência sente, né? Sente, não tem como. E você tá lendo ali, e como, tipo, por exemplo, são marcas grandes que vão usar o seu conteúdo, e tem ali um roteiro, fica difícil fugir dali sem, sei lá, tipo, fiz errado. Errei, eles não vão querer, não vão aprovar. Mas é só seguir e colocar a sua essência, tipo, na hora de falar, fala no seu tom, lê antes, estuda antes de fazer, pra não chegar lá e falar, oi mãe, eu sou a Júlia e eu não sei o que, não sei o que lá. Tem que falar, tem que estudar mesmo, tem que saber fazer. Eu acho que é tão isso, mas assim, eu acho que é um mercado que vai se desenvolver, como a gente tá falando sempre aqui. E vai passar muito por isso de as marcas começarem a entender, porque, por exemplo, nossos resultados com as influenciadoras, eles são enormes, realmente assim, muito potencializados. E vai muito desse nosso entendimento de onde a gente viu que o papel de vender é da marca. Exato. O papel de apresentar realmente o produto é da influenciadora. Isso. Agora, quem vende realmente, quem tem que criar essa estratégia para venda e que vai potencializar com o conteúdo da influenciadora é da marca. Então, a gente do lado de marca cuida para que eu cuido para que aquela oferta, a estratégia que eu criei para aquela oferta seja o melhor possível. Eu cuido do estoque para atender aquela oferta que eu tô apresentando. Porque não adianta, por exemplo, eu falar, Júlia, aqui, tô te enviando esse body para você apresentar. E aí a seguidora dela vai no site e não tem aquele body. Ela fala, tipo, e aí? Aí a Júlia não vende, aí eu fico assim, ai, Júlia, você não vendeu. Então não é sobre isso. Eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar que
é uma métrica muito subjetiva. Não é um retorno financeiro objetivo, como muitas marcas esperam, do tipo, paguei, você tem que vender. Porque se você não faz sua parte de marca, não vai funcionar. Então, nós como marca fazemos essa parte de criar um roteiro que funcione. Então, eu testo copy, falo, não, essa palavra é melhor, assim. Faço aquele copy muito enxuto, realmente, fruto de muita estratégia que foi trabalhada na marca. E aí, o papel da Júlia, apresentar da melhor forma que ela já sabe fazer, comunicar da melhor forma, com o carisma que ela tem. Com a forma que meu público Exatamente, vai entender. exatamente. E hoje a gente pode enxergar que as influenciadoras também são uma ponte que traz a credibilidade para a marca, Com certeza. né? Exato. Muito mais do que simplesmente uma pessoa que vai trazer conversão. Com É certeza. claro que a gente espera isso, né? Uma marca espera que se ela está investindo em uma influenciadora terá retorno, mas eu acho que às vezes o mercado não entende que essa conversão não pode não ser imediatamente, mas que ela vai vir. Sim, mas é tão claro isso que a gente fala assim, é o nosso papel, para além de marca, fazer o mercado entender. Porque eu acho que a gente tem que existir como marca, não só para venda, mas para propósito também do que a gente quer realmente trabalhar no mercado. E desde que a Pangea começou, a gente já quebrou assim, muitos entendimentos do antigo mercado e a gente continua fazendo isso, e o marketing de influência é um dos lugares onde a gente investe muito nesse entendimento. Para o mercado entender, por exemplo, hoje a gente trabalha com, às vezes, influenciadoras. Eu vou dar um exemplo assim, meninas que a gente começou que elas tinham ali 8 mil seguidores. E assim, são meninas que com certeza vocês conhecem, hoje vem grande, e a gente começou com elas, 8 mil seguidores bem pequenininhas, e produzindo ali um conteúdo. A gente ia lá, acreditava nela, falava, vamos trabalhar junto, vamos fazer assim. Olha, vamos postar, esse é o briefing, esse é o copy, faz do seu jeito. E quando ela realmente trabalhava do jeito dela, já muito bem briefada, com um copy muito estratégico organizado, ela foi potencializando, foi crescendo, e as outras marcas começaram a olhar pra ela. Então a gente, assim, eu tenho o maior prazer de divulgar a lista de influenciadoras, lista de embaixadoras para as outras marcas, porque realmente, assim, é além da venda. Para o mercado entender realmente isso, que, assim, são muitos outros fatores. É o conteúdo muito bom que vocês fazem. Quanto melhor o conteúdo tá, melhor você apresenta isso para o seu cliente. Então, às vezes, a Pangea vai fazer vendas, mas com conteúdo, por exemplo, que a Camila Dal gravou. Às vezes ela não fez aquela venda, mas o conteúdo é dela. Então, as vendas que vêm pra mim por aquela apresentação são dela também. Então, não dá pra olhar assim, um cru disso, assim. Será que a Júlia vendeu ou não vendeu? Deixa eu ver aqui se usou o cupom dela. Porque não é só isso, entendeu? É muito mais profundo. Às vezes a pessoa chega até a marca através de você, mas ela não Exato. necessariamente vai comprar pelo seu link ou Exato, pelo seu exatamente. cupom. É muito mais subjetivo e, assim, funciona, porque é muito potencializado. Sim, exatamente. E falando sobre mercado, eu queria te perguntar, Malu, qual foi a campanha que você idealizou e que foi como se um filho, que foi a mais importante até hoje? Você pariu. Mas você sabe que é exatamente isso que a gente fala? Tipo, sempre é isso, Sim. porque a gente trabalha... A gente sabe. É tipo isso, é muito isso, porque a gente constrói, assim, desde o início, né, pensando em absolutamente tudo. Então, todas, assim, tem realmente um processo tão longo envolvido que a gente fica totalmente apegada. E, assim, a gente já passou por umas que deram muito certo, as que dão muito errado, eu fico tipo, por quê, meu Deus? Eu fico assim, meu Deus, era tão perfeita, por que vocês não gostaram disso? Mas, assim, a gente vem de uma crescente, então, cada campanha, elas dão mais resultado quando a gente fala em números, em financeiro. Mas tem umas que são mais especiais que a gente fica, assim, muito apegadas a ela. Não só, né, deu muito certo, vendeu muito. Então, por exemplo, as campanhas que eu faço pro meu aniversário, eu gosto muito. Porque é um momento, realmente, que eu não apareço muito na Pangea, mas é um momento que eu me envolvo muito com elas. Então, é muito bom. Você, por exemplo, tem a comunidade, eu tenho certeza que você ama, você tem um carinho, um cuidado muito grande. É a mesma coisa. Então, assim, quando eu, Malu, falo, e é o meu aniversário, e elas devolvem ali muito afeto nesse momento, aí eu gosto muito, realmente, fico muito feliz, porque é onde tem um envolvimento mais genuíno mesmo. E normalmente são as campanhas que até hoje mais deram, assim, retornos expressivos. Porque eu acho que é isso, na internet as pessoas, elas sentem muita naturalidade da coisa. Então, assim, quando é engessado, não dá certo. Quando é natural, quando é profundo, é quando mais dá certo. E as pessoas sentem esse calor, né? Sempre. E agora, falando com a Júlia, qual campanha de você, enquanto influenciadora, foi a melhor até hoje? Pessoalmente, assim, que você tem, que amor, por essa marca. Então, não foi muito em relação à marca. Claro, teve uma específica que me abriu muitas portas, que eu fiz uma campanha com o Cetaphil, que é uma marca enorme, que até hoje eu sou assim, meu Deus, como eu consegui. Mas eu sou muito grata, fui ao evento, conheci bastante gente, eles me receberam muito bem. Quando eles me procuraram,
realmente não acreditei, até hoje às vezes ainda não acredito. Mas, assim, essa foi a melhor de todas, tipo assim, a maior que mais me surpreendeu. Agora, quanto a trabalho executado, foi a última publi que eu fiz pra Colorama. Foi em formato UGC, eles não tinham que aprovar nada, mas era pra eu postar no meu perfil. E eu publiquei, o contrato era pra TikTok. E eu falei, não, esse aqui tá bom demais só pro TikTok, eu vou postar sem receber no Instagram. E postei também, e assim, foi um trabalho que eu parei esse trabalho. E assim, ele não me deu tanto resultado em questão de visibilidade, mas eu tenho certeza muitas marcas chegaram até mim depois por conta dessa publicidade e falaram, cara, isso aqui é genial, você saiu da caixinha, você fez fez o que ninguém fez. Como? Faz pra minha marca isso, eu quero isso na minha marca. É portfólio, né? Exatamente. As marcas entrarem no seu perfil e verem que você é capaz de fazer. É credibilidade no que você Com faz. certeza. Porque como é que você quer trazer credibilidade pro seu perfil se você não posta, se você não cria? As pessoas, não adianta, elas vêm pra crer, né? Exato. E aí elas veem o seu conteúdo e falam, cara, essa menina é o que te diferencia de outras Exatamente. pessoas. E aí que entra a parte de, eu não consigo viralizar, vou desistir porque meus vídeos não viralizam, estão sempre estagnados na mesma coisa. Cara, não para, continua. Às vezes aquele vídeo menos viralizado seu e mais bem produzido é o que vai vai abrir portas pra você. Exatamente. Mas é muito disso também, porque assim, tem conteúdos e conteúdos. Passa muito pelo tema que vocês trouxeram, que a estratégia, ela permeia tudo também, né, quando a gente fala em redes sociais. Então tem conteúdo, por exemplo, que às vezes você vai fazer um conteúdo, assim, mais despretensioso possível, pra postar, e ele viraliza. Porque acaba que a galera se conecta muito com o real, né? Sim. Nossa, ela tá ali fazendo aquele skincare, então assim, ela tá sem maquiagem, fazendo skincare de forma tão natural. Eu também, eu me enxergo, então viraliza. Aí às vezes você faz um super produzido, e aí ele não viraliza, e você pensa assim, não vou mais fazer produzidos, não vou fazer conceito mais. Só que são propostas muito diferentes, objetivos muito diferentes. Então é exatamente isso, a gente trabalha muito isso. É o que a Anabelle falou, essa parte de diferenciar o seu conteúdo dos demais. Sim. Então, assim, às vezes a marca vai entrar no seu perfil e vê ali números super bons de conteúdos que viralizaram, que deram certo, e ainda vê assim, olha, isso aqui, olha só que diferente que ela faz. Ela criou todo um roteiro, ela pensou num vídeo. Então, essa menina, dá pra fazer isso com ela. Ela é a perfeita pra essa campanha que eu tô idealizando. São campanhas e Exato. campanhas. Na marca também funciona dessa forma. A gente faz conteúdos ali do dia a dia, mostrando o backstage, mostrando como é que funciona e a comunidade. E aí eles super engajam, super funcionam. E às vezes a gente coloca um super conceitual, que tem todo um investimento financeiro, a gente traz modelos, aquela coisa toda. Às vezes eles não engajam tanto, mas ele não é pra isso. Ele é realmente pra que diferencia a Pangeia de uma outra marca. Já no momento que tem muita cópia. Então a gente fala assim, então o que vai diferenciar no momento da cópia? O que a gente faz e o que a outra marca não faz. Exatamente. E tem uma grande diferença entre esses conteúdos, e é o que a Julia falou. A gente se vê, enquanto influenciadora, o tempo todo nesses sentimentos de insuficiência. Exatamente. E aí que mora as coisas que você acabou de apresentar, né? O conteúdo que a gente faz de forma despretensiosa, dá 1 milhão de visualizações, ele prova que você tem um potencial grande e em outro aspecto, em aspecto de alcance. E o que você planeja, que você brifa, que você faz com todo o seu carinho, toda a dedicação, ele mostra o seu potencial enquanto profissional, né? Eu acho assim... Acho que ele mostra mais da bagagem Exatamente. da pessoa, não só do potencial. Não, isso é tão interessante. Isso. Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Eu acho que é isso que ela falou mesmo. Ele traz um portfólio. Sim. Como a Julia falou, essa publi da Colorama dela, eu tenho certeza que vai atrair outras marcas, porque ela mostra o potencial criativo dela. E eu tô super ansiosa até pra ver. Eu não vi, já quero ver, que você fica do tipo, quero ver. Como Exato. assim você para em uma publicidade? Eu não vi ainda. A gente vive falando isso uma pra outra, né? Tem vídeos que dá muito trabalho, a gente, acabei de parir um vídeo. Aí você vai lá, coloca Mas assim, é tão interessante isso que a gente começou a ter essa visão. E o projeto Embaixadoras nasceu para isso, porque a gente começou a ver que, como a gente está sempre testando muito, a gente foi aprendendo muito sobre esse cenário, do que posta, do que não posta, o que funciona ou não. E aí a gente começou a ter tanta técnica que a gente entendeu que
dá pra gente levar isso no formato de educação pra meninas que já produzem super bem. É meio que um amparo pra não rolar essa impotência, essa insuficiência de vocês pensarem, o que será que eu faço? Tipo, será que eu errei? Será que eu acertei? O que eu faço? Então é bem de levar isso, levar em formato de educação pra mostrar pra vocês, gente, isso é pra isso funciona assim, esse funciona melhor. Então, por exemplo, a gente tem formatos conceituais, a gente tem formatos com influenciadoras que ela vai estar lá despretensiosa, fazendo realmente um vídeo natural. Tem formatos, por exemplo, aí a gente entende assim, agora vamos realmente potencializar a comunidade, a gente faz uma collab, e aí traz a influenciadora em um outro formato de collab, de apresentar realmente ela como a protagonista da própria vida. Então tem esse momento de você postar um conteúdo que engaja com a sua comunidade. Quando vocês falam assim, olha, gente, isso aqui é pra vocês, eu fiz pra vocês. Aí o outro, olha, isso daqui eu fiz pra marcas. O outro, olha, esse aqui eu fiz porque eu realmente mostro a minha personalidade através disso. Então é muito legal pensar que existe, assim, tanto conteúdo pra gente trabalhar e conseguir como marca formar esse projeto para levar isso para vocês, para trabalhar junto, realmente crescer junto, marca com influenciadoras. Sim. A forma como você fala, sério, pra mim que sou publicitária, é quase que música pros ouvidos. O cuidado que vocês têm, porque não são todas as marcas que pensam dessa forma, né? Não que tem esse cuidado, quem é influenciador aqui pode falar, sabe? Sabemos. Então, assim, esse cuidado, né? Pensar na ajuda que vocês dão. E tem trazido bons frutos, né? Porque a Pangeia tem uma expansão muito grande. E vocês são muito diferentes de outras marcas. Não só na roupa, porque, assim, é muito característico. Quando alguém tá vestindo Pangeia, você fala, sabe. Tá usando Pangeia, né? A gente Mas no conteúdo de vocês, e hoje vocês vieram pra poder mostrar que o marketing de influência, ele traz sim bons resultados quando pensado da maneira certa. Porque tem gente que pensa que o mercado tá saturado de influenciadoras. Não tá, você que não está sabendo fazer direito. E eu exatamente. acho que é porque as marcas não entenderam que o marketing de influência não existe sem uma estratégia por trás. trás, Então exato. não adianta você contratar uma influenciadora que não tem nada Nada Porque a a ver com influenciadora marketing. não vai vender o seu produto. Exato, eu acho que Então, ele esse é também o ponto mais isso. principal. Aham. E que também é muito disso, é porque eu vejo que esse mercado antigo vem muito de uma ideia de enxergar realmente assim, o cliente final como seu único cliente. A gente já vem de uma ideia de enxergar assim, as influenciadoras, elas são minhas clientes. Então eu tenho que tratar elas tão bem quanto eu trato a minha cliente, porque elas estão sendo porta-voz daquilo que eu tô passando adiante. Então assim, a gente, influenciadora pra gente é a rainha dentro da Pangeia, assim como os nossos clientes, porque a gente realmente precisa passar pra vocês o que a gente quer realmente passar pra frente, né, pro nosso público. Eu acho que é isso que potencializa tanto. Aí às vezes as pessoas vêm e me falam assim, gente, mas tá dando muito certo, as influenciadoras, como é que vocês colocam tantas pessoas dentro do site, como é que faz isso, não sei o quê. E às vezes a pessoa pensa que tem, assim, um investimento financeiro tão grande, às vezes pensa que tem uma estratégia tão, assim, a chave do baú, aquela coisa toda. Mas a grande verdade dos fatos é que a gente se envolve muito, e eu acho que esse envolvimento verdadeiro com as influenciadoras, esse trabalhar junto é que dá tanto resultado. Sim. Aí eu falo pra marca que vem, tipo, Maria Luísa, como vocês estão fazendo isso e tudo mais? Aí eu falo, como você tá trabalhando? Eu terceirizei, eu trabalho com agência. Aí eu fico assim, como que essa agência tá tratando a influenciadora? O que a influenciadora sente sobre sua marca? Será que ela realmente gosta daquele produto? Porque tem produto que eu tenho certeza que vocês oferecem, né, pra audiência, assim, apresentam no sentido de, olha, eu tô trabalhando com essa marca, e aí tá com essa promoção, taranã. E ali, né, aquele contato foi esse, de trabalho. Agora as influenciadoras que trabalham com a gente, o contato ele é muito mais profundo. Eu amo quando eu tô passando assim e vejo elas usando realmente numa festa. Postando no dia a dia do tipo, tô com uma Pangeia, tô com a Pangeia, a Malu, e elas se envolvem comigo. E aí eu falo, tá, é isso. É o envolvimento real, realmente. Entendi. E se você hoje pudesse dar um conselho, tanto você quanto a Júlia, se você pudesse dar um conselho para outras influenciadoras e também para marcas, qual seria esse conselho? E você também, Júlia, para outras influenciadoras, falando como influenciadora para outras e para as marcas, o que vocês falariam? Olha, eu falaria assim, só não desiste, faz. Que foi o que todo mundo sempre me falou e eu nunca acreditei. Eu tenho amigos que começaram na internet porque lá na pandemia, quando não tinha nada pra fazer e eu gravava TikTok, dancinha, que eu não sei nem dançar, eles falavam, tipo, nossa, os vídeos são muito engraçados, continua. E eu falava assim, será? Porque um vídeo viralizava e vinha aquela endorfina, aquela adrenalina, falava assim, nossa, meu Deus, eu sou famosa. E aí o outro dava 200 visualizações, aí você ficava, putz, acabou minha vida. E aí desisti, tipo assim, não fazia sentido pra mim ficar nesse sobe e desce.
E esses amigos meus continuaram. E hoje em dia eles são grandes influenciadores, grandes mesmo, tipo, de mais de milhões de seguidores. E eles sempre falaram, tipo, olha, não volta, começa. Você é uma pessoa que eu tenho certeza que vai se dar bem nisso. E eu tenho certeza que qualquer pessoa também é capaz. E é o que eu sempre falo pra Lara, e a Lara fala pra mim. Você não pode parar. A gente não pode parar. Sim, a gente de mãos unidas, Exatamente. assim, infelizes, lá no baixo, a gente tá juntas e colocando uma pra cima e falando, grava agora. E não dá pra prometer que não vai ser frustrante. Exatamente. Não, Vai é um ser caminho muito. de muitos altos e baixos, mas o retorno ele vem. Compensador. Exatamente, é a constância, é o empenho que você põe naquilo, é você, o pedaço de você que você entrega toda vez que você publica alguma coisa. Então eu acho que realmente é ser autêntico e começar, não desistir. É basicamente isso. E a criatividade é uma coisa cativada, né? Exato. Porque muitas pessoas acham que, ai, gente, como que eu vou começar a gravar vídeo? Eu não tenho ideias. Você só vai ter ideias a partir do momento que você começar a fazer exato. E se profissionalizem também, tá, gente? É. Eu sou publicitária e eu faço publis, então eu tenho muito orgulho de falar isso. Exatamente. Não se prostitui. Por favor. Exatamente. Você, Manu. Mas assim, eu acho isso, até falando pra influenciadoras mesmo, não parem e não tenham vergonha. Porque eu acho que essa é a coisa que mais às vezes para vocês de pensar assim, olha, ninguém vai se interessar pelo que eu tô mostrando. As pessoas se interessam. Eu me interesso. Então eu gosto muito de ver. Gente, às vezes a pessoa tá indicando um produto e eu falo, vou comprar esse produto. E compro. Então, assim, a gente se interessa pela vida de vocês. A gente quer ver o que vocês estão fazendo. A gente quer consumir. Porque tem muito dia vocês olharem, isso é tão chato. Será que alguém vai querer ver? Não é chato. As pessoas querem ver. Alguém quer ver. A gente quer ver. Exatamente. E assim, esse relacionamento de vocês com a comunidade, eu falo muito para as meninas que trabalham com a gente, que é como namoro, realmente, entendeu? Alguém gosta de você, falta. a pessoa sente falta quando você não tá lá, e a pessoa, ela se apaixona realmente pelas suas características, é pelo que você tem para entregar, é pelo jeito que você é. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou tímida, eu sou mais tímida, ou mas eu não gosto do que todo mundo gosta. Tem muita gente que gosta exatamente do que você gosta. Exatamente. Gosta Gente, exatamente do cabelo que você tem. Sim. 8 bilhões de pessoas. Exatamente. Não é Alguém vai gostar. Alguém vai gostar. Exatamente. Então, assim, tem gente que quer ter exatamente o seu cabelo e vai se apaixonar pelo seu corte. Tem gente que vai olhar pra você e falar, ai meu Deus, ela é magrinha como eu, olha como ficou lindo nela. Então as pessoas querem ver as roupas em vocês, querem ver o conteúdo de vocês. E pra marcas, né, eu sempre falo enfim, todo mundo que fala comigo sobre isso, se envolvam verdadeiramente. Falem realmente com as influenciadoras, entrem pra dentro do universo delas, olhem pra elas, pro conteúdo que elas estão produzindo, porque existe realmente um ouro em cada comunidade. Em cada comunidade existe um ouro. Quem realmente não tirar alguma coisa dali é porque realmente está trabalhando errado. Porque existe, entendeu? O que você produz é muito relevante, o que você produz é muito relevante. Basta saber realmente trabalhar verdadeiramente com isso, né? Se envolver E verdadeiramente. simultaneamente, com a relevância, nós temos a nossa insignificância, né? Exatamente. A gente tem tanto medo que as pessoas... Ai, gente, o que será que essa pessoa vai achar? Gente, eu não lembro de um Reels que eu vi ontem. Exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. O que A você gente fez não é tão ontem. importante quando a gente acha que a gente é. Então, às vezes, você reconhecer a sua insignificância no mundo vai te trazer bons frutos. É isso, e assim, não se isso. importem com coisas que estão falando por aí, de isso, aquilo, ai meu Deus. Ai, a blogueirinha chegou. Ai, Não, não se nossa, importa. vai postar story. O que você vai fazer? Não, pelo amor de Sempre Deus. vai ser eu pago alguém, minhas tem alguém. contas. Não, e essa pessoa que tá falando, ela normalmente tá assistindo vocês. Sim. Entendeu? Ela tá assistindo tudo. Normalmente é sua fã número 1. E ela normalmente vai Pessoas tudo. frustradas. Ou né? então ela queria estar no seu exatamente. lugar. Mas ela não tem a coragem que Não, você tem. Ela minha não é filha. tão autêntica a esse ponto. Exatamente, sabe? então assim, postem, façam mesmo, Exatamente. produzam os conteúdos e se profissionalizem realmente, porque faz muita diferença, assim, demais. E é isso, eu sempre falo, um conselho que eu dou até pra vocês, estejam, da mesma forma que eu aconselho as marcas a estarem muito próximas, estejam também muito próximas das marcas, porque realmente intensifica muito. As meninas realmente que, às vezes assim, a gente tem o comissionamento, a gente paga comissionamento. Aí, às vezes a influenciadora vem e fala, olha, mas meu comissionamento tava tão alto, deu uma baixada. Eu falo pra ela, você se afastou da marca, você tem que vir, a gente tem que se relacionar. Você tava, às vezes, essa parte que vocês falam do tipo, foquem realmente nas marcas que vocês realmente têm interesse em produzir, em estar perto. Porque como você começa a fazer também um monte de coisa de forma aleatória, a sua comunidade pensa, ela só tá querendo realmente vender pra mim. Não, e o que eu vejo muito isso de marcas que falam, cara, eu recebo milhares, eu tenho uma amiga que tem uma marca, e ela fala, eu recebo milhares de mensagens e as mensagens são iguais.
de meninas que querem criar conteúdo, né? Oi, eu adoro a sua marca, sou muito fã. Não segue a marca. Nunca consumiu nada da marca, nunca engajou em um conteúdo da marca. Exato. Só copia Então, e cola assim, mesmo. crie um relacionamento com as marcas influenciadoras. Exatamente. É isso, você tem que se envolver verdadeiramente dos dois lados, tanto de marca quanto de influenciador. Quando se envolve, realmente, assim, dá muitos... A gente tem aqui, por exemplo, em Goiânia mesmo, o caso de algumas embaixadoras que já começaram bem lá no iniciozinho do projeto e que, como elas estão próximas, aí eu vou muito do tipo, pegando na mão mesmo, a gente vai do tipo, vamos assim, tem uma embaixadora que ela é muito querida, o nome dela é Yas, ela é daqui de Goiânia, a gente vai junto, eu falo, Yas, vamos assim, faz assim, vamos lá, vou te colocar a senha do site antes pra você divulgar, e faz dessa forma. E aí ela vai seguindo, e aí ela fica, tipo, super empolgada e feliz que dá super certo. Eu falo, tá vendo? Eu tô com a estratégia, vamos junta, você já tem sua comunidade que a gente vai longe. E é uma via de mão dupla, Isso, né? é exatamente E isso. para todos os lados, né? De influenciadora com a marca, de marca para consumidor É, e influenciador sim. também, né? É. E, gente, o nosso papo acabou. Muito rápido. E acomodando. Exatamente. Foi tão gostoso que foi muito rápido, né? Mais rápido do que eu pensei que seria. É uma troca muito grande aqui de Nossa, aprendizado. gente, foi muito Nossa, sério. pouquíssimo tempo, mas um aprendizado não só pra gente, mas pra quem ficou até o final assistindo Exatamente. a gente, né? Inclusive, se você ainda não é embaixadora da Eu ia Pangeia, falar isso. Gente, por favor. faça seu merchan. Ana Amélia, pelo amor de Deus. Eu sou Ah, que bom. Que bom. a Ana Carolina, a irmã dela, gente, minha melhor amiga, manda mensagem, você precisa entrar e não sei o que. Eu falei, tá bom, Por favor, vamos fazer isso junto. Muito Exatamente. obrigada, gente. Agradeço demais o convite. obrigada pelo convite. Gente, eu nunca me senti tão importante. Ai, Deixem o arroba de vocês são. vocês, gente. Meu arroba é Julia Petrônio no Instagram e Ju Petrônio no TikTok. Se você não sabe escrever, é com G. Julia. Vamos lá assistir a publi da Colorama, que eu também Exato. quero ver. Exato. Quero ver, quero muito. Deixa isso. E a Pangeia, eu não vou falar o meu, que eu sou... Ela é low profile. Mas a Pangeia 96 no Instagram e no TikTok também. Isso. Exatamente. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, tanto do curso quanto as nossas redes sociais. Somos nano-influenciadoras também. Nós temos o nosso Instagram da publicidade e propaganda daqui da PUC e nós temos também as redes e os nossos canais de comunicação do Notifica Publi. Então, te vejo no próximo episódio e obrigada mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, tchau. meninas. Tchau.